Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, meu grupo é composto pela Ana Cristina, pelo Anthony, Caio, Danilo, eu, Henrique, o José Luiz e o Lucas. E nós escolhemos falar da empresa JBS e a situação que ela enfrentou. Boa noite, eu sou a Ana Cristina e vou estar falando sobre a história da empresa JBS. A empresa JBS SA é uma empresa que trabalha com a industrialização de alimentos. Foi fundada em 1953 no município de Anápolis, no estado brasileiro de Goiás, por José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro. É dividida em três tipos de negócios, como JBS Mercosul, JBS Foods e JBS Estados Unidos. Ela é considerada uma das maiores empresas de alimento do mundo. Opera no processamento de carnes bovina, suína, ovinas, frango e no processamento do couro. Além disso, comercializa produtos de limpeza e higiene, colágenos, embalagens metálicas, biodiesel e outros. Inclui operação de bovinos nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, suínos e aves nos Estados Unidos, México e Porto Rico. Dona das marcas Friboi, Vigor, Seara, Swift e a BFR, dona das marcas Sadias e Perdigão, atende a mais de 150 países do mundo. Agora falando sobre a direção da empresa, ela tem sua sede em São Paulo e é dirigida pelos proprietários JF Investimentos, que são Wesley Batista, Joés Batista e Júnior Friboi. O CEO da empresa é o Gilberto Tomazoni e o presidente do conselho de administração é o Jeremiah O'Callaghan. Trazendo alguns dados sobre a empresa, a gente pode observar que era realmente uma empresa muito grande, que em 2016 contava com mais de 230 mil funcionários, em 2018 teve um faturamento de 131,680 bilhões de reais e o valor de mercado em maio de 2019 era de 61,806 bilhões. Além disso, a empresa JBS foi uma das principais empresas que fizeram doações de recursos para a campanha eleitoral do Brasil. No decorrer dos anos, a empresa fez doações realmente significativas para esse meio. Em 2002, ela doou R$ 200 mil. Em 2006, a doação foi de 19,7 milhões. Em 2010, foi doado 83 milhões pela empresa. Boa noite. Agora nós iremos falar um pouco sobre a Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca teve origem no Paraná, quando o fiscal Daniel Rolvo Teixeira, do Ministério da Agricultura, encontrou irregularidades no frigorífico Pecinha em Curitiba, em que ele era responsável pela fiscalização. Ele denunciou as irregularidades aos órgãos competentes, mas, em vez de ser feita alguma coisa em relação a essas irregularidades, ele foi afastado por sua chefe de fiscalizar o frigorífico Pecim, que continuou praticando os mesmos erros. Então, ele foi à Polícia Federal para fazer a sua denúncia. E através de investigações, a Polícia Federal descobriu no início por volta de 21 frigoríficos envolvidos nas irregularidades, entre eles JBS, donas da marca Friboi, Seara e Swift, e BRF, sua concorrente, donas da marca Perdigão e Sadia. O esquema era liderado por fiscais agropecuários federais e por empresários do agronegócio, em que eram feitas liberações de certificações sanitárias para os alimentos, sendo que nenhuma fiscalização fosse feita. Com isso, eles davam carta branca aos frigoríficos para fazerem o que fosse necessário para aumentar as suas margens e os seus lucros. Em 2 anos de investigações, a Polícia Federal descobriu irregularidades como processamento de carne com data de validade vencida, utilização de ácido sórbico para melhorar o odor e o aspecto da carne que já estavam ficando estragadas, utilização de carne moída com papelão no processamento de hambúrgueres. No caso da Pecim, foram encontradas irregularidades na utilização de carcaça de frango na produção de salsichas, em que o permitido eram apenas 60%
e ela utilizava 95%, e essas salsichas também eram vendidas para prefeituras do Paraná na utilização das merendas das escolas. E também processamento de carne de peru contaminado com salmonelas vindo da Europa, em que a Polícia Federal não informa quando e nem onde esses alimentos foram vendidos. A Operação Carne Fraca foi deflagrada no dia 17 de março de 2017, em que teve 311 mandatos judiciais, sendo 26 de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, aquela que duram 5 dias, 76 conduções coercitivas, em que a pessoa é levada para dar esclarecimentos, e 195 mandatos de busca e apreensão. Em sua defesa, a JBS diz que nenhum de seus executivos foram realizados nenhum mandato de prisão preventiva ou prisão temporária. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Falando sobre as dificuldades que a empresa JBS enfrentou após essa operação. Entre as dificuldades está a guerra de preços. Em um site por nome epocanegócios.globo.com, encontra-se uma notícia que diz: delações e Operação Carne Fraca. Após delações de Operação Carne Fraca, a JBS entra em guerra de preços com rivais. O que seria isso? Eles passaram a ter uma queda de preços. E isso como uma tentativa de segurar as vendas afetadas pela Operação Carne Fraca, né? Então, o valor dos seus produtos começou a cair. E também, essa técnica ela foi aplicada na sua principal linha de negócios, que são as carnes e os congelados. Outra dificuldade enfrentada pela empresa foi funcionários presos, várias unidades de frigoríficos foram fechadas e centenas de pessoas desempregadas, isso já afetando o meio externo à organização. Outra dificuldade, perca de crédito, e também passou por vários processos, né? Algo ruim para a empresa, ou também para as pessoas físicas. Em uma notícia encontrada no site economia.estadão.com.br, diz assim: preço da arroba caiu e bancos já se recusam a descontar nota promissória da empresa. Pecuaristas têm enfrentado obstáculos para receber antecipadamente o dinheiro da venda do boi gordo. E com medo de calote, vários bancos se recusaram a aceitar notas promissórias emitidas pelo frigorífico, né? E aí já se mostra a perca de crédito, pois os bancos já passaram a recusar aceitar as notas promissórias emitidas pelo frigorífico, né? Outra dificuldade também foi que em um dia conhecido como Joesley Day, no ano de 2017, aproximadamente em maio, o valor de mercado da JBS passou a cair. Depois dessa delação, que foi o dia do Joesley Day, o valor de mercado passou a cair. A empresa, ela havia comprado, né? Ele havia comprado dólar em excesso, feito uma compra indevida de dólar, e isso impactou na empresa. E após a delação, caiu de 31,2 bilhões de reais para 16,3 bilhões de reais. Então, uma queda muito grande que afetou a empresa. E essas, pessoal, foram algumas das dificuldades enfrentadas pela empresa JBS. Boa noite a todos, boa noite, professor Azevedo. Eu sou o Caio, faço parte do grupo. E agora está falando sobre o que a JBS fez em relação a esse escândalo que ocorreu. Bom, uma das ações que a JBS tomou sobre esse escândalo foi a emissão de nota em resposta por parte da sua assessoria de imprensa, na qual ela dizia que não havia nenhuma medida judicial contra os seus executivos, informava ainda que a sua sede não era alvo dessa operação, que atua em absoluto cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e à comercialização de alimentos no país e no exterior, e apoia as ações que visam punir o descumprimento de tais normas. Adota rigorosos padrões de qualidade com sistemas, processos e controles que garantem a segurança alimentar e a qualidade
de seus produtos. Coisas que ela defendia na sua nota por parte da sua assessoria de imprensa. Outro ponto que ela fez também foi investir bastante em marketing para promover a qualidade da empresa, né, se mostrar uma empresa séria. A assessoria de imprensa é um meio importante, que é interessante que as empresas tenham, né, essa assessoria de imprensa. E aqui é uma aplicação dela, né, emitir notas em resposta a algumas coisas que acontecem, que se referem à empresa. Bom, no investimento em marketing, ela investiu em jornais impressos para expor a sua empresa, né? Em vídeos também expondo a estrutura interna da organização. Inclusive existe um vídeo, ele tem aproximadamente 1 minuto, que ele expõe o processo. Inclusive o Tony Ramos ele participa, né, dessa publicidade, e dá para ver a estrutura interna da JBS, né? Também usou das redes sociais, né, um meio muito utilizado hoje em dia para promoção de empresas, para dar esclarecimento aos usuários dos produtos da empresa. Utilizou também de canais de televisão, nos quais propagandas eram ministradas, né, sobre a sua empresa. E também outra atitude que tomou, essa atitude o meu grupo foi contra, né? Tomou uma posição contra essa atitude. Ela processou a Google, a fim de que a Google ela tirasse as notícias sobre esse escândalo e vem sendo obrigados, né, a censurar o acesso de notícias sobre o escândalo de corrupção. Ou seja, ela tentou meio que esconder esse escândalo que estava acontecendo. Também ela tentou processar os canais de televisão e os jornalistas que divulgaram a notícia de corrupção. Tudo isso a fim de quê? A fim de melhorar ou amenizar o impacto sobre a imagem da sua empresa. Boa noite, professor. Boa noite, sala. Eu sou o Anthony e meu tópico vai falar sobre as estratégias de marketing que a empresa JBS usou para tentar melhorar a sua reputação. O JBS colocou em prática um processo de reestruturação de suas marcas, que terá duração de 5 anos. Ao longo dos próximos 18 meses, a companhia concentrará seu portfólio de produtos sobre as duas principais bandeiras do grupo, Friboi e Switch. A reestruturação conta com o maior plano de comunicação da história da cadeia de carne in natural nacional. A meta é fazer com que a Friboi seja reconhecida como a principal marca de produtos alimentícios de carne. O plano de construção da marca leva ao consumidor os conceitos de garantia de origem e qualidade, além de reorganizar o mix de produtos e melhorar a presença nos pontos de venda. Além disso, outros produtos serão agregados ao portfólio da Friboi. Serão mais de 500 itens à disposição do consumidor. Entre os produtos estão os supercongelados, hambúrgueres, quibes e almôndegas, industrializados, fiambres, salsichas e mortandelas, e os da categoria in natural, pioneira no mercado de carne. A marca busca se associar à imagem de confiança e simplicidade. A partir de pesquisas com consumidores por todo o Brasil, a marca, que também é conhecida como a mais lembrada em todo o território brasileiro, segundo pesquisa da TNS, foi vinculado diretamente a atributos como confiança e tradição. Por isso, seu conceito passa a ser Friboi, confiança é a nossa história. Bom, eles também investem em anúncios com atores famosos, entre eles Tony Ramos, Fátima Bernardes, Roberto Carlos e o chefe de cozinha Jamie Olivier. Sua estratégia é fazer anúncios em horários nobres, de canais de televisão e ter anúncios que ocupam a página inteira de jornais, informando que nunca venderam carnes estragadas e que seus produtos são de total confiança. Tudo isso na esperança de fazer o público voltar a ter a confiança na sua marca. Boa noite, gente. Sou eu de novo. Agora eu vou falar a visão que o grupo teve sobre o ocorrido e se nós achamos correto. O grupo chegou à conclusão que, na parte que a empresa processa o Google só porque ele avisa que a empresa está fazendo algo muito errado e que pode até prejudicar a saúde dos consumidores, eles estão totalmente errados. Primeiro, por tentar colocar em risco a saúde do seu consumidor.
E segundo, por tentar manter toda essa bagunça no sigilo, tentando de qualquer forma calar o Google, que era a empresa que estava tentando abrir os olhos do consumidor. Bom, depois que a besteira foi feita, o grupo concordou que eles usaram de maneira muito inteligente o marketing, fazendo pronunciamentos e se explicando em canais de TV aberta, mostrando um mínimo de respeito para com o seu consumidor. Também achamos correto a diminuição na margem do lucro que eles deram, depois de toda essa besteira que eles fizeram.